Senhoras e senhores, o programa de hoje vai tratar de um dos temas mais controvertidos da humanidade. Um tema tão controvertido quanto também de natureza social. Sempre que se vê um enquadramento destes fatos que nós vamos desenvolver no curso do programa, sempre está aliado um problema social urgente, um problema social grave, uma desigualdade social enorme e, ao mesmo tempo, um comprometimento moral decorrente desta desigualdade. Com essas observações, eu lembro de um amigo meu já falecido, também na época militava pela esquerda como eu, quando era jovem, que é natural isso, a juventude tem essa natureza de buscar mudar o mundo através das suas aspirações sociais, os seus grandes desejos de mudar, etc, etc. E ele, como militante de esquerda, tinha a mesma idade que eu na época, talvez 18, 19 anos, esteve em Cuba. Como todos eles foram para Cuba, que achavam que ali eles teriam espelhados uma realidade que poderia ser adotada numa sociedade contemporânea no Brasil, por exemplo, na época. Evidentemente que isso não é assim. E lá, ele trouxe um dado que me surpreendeu. Ele disse que a mulher cubana era uma mulher muito bonita, mas ela se deixava contaminar pelos marinheiros que aportavam lá no porto de Mariel, em razão dos benefícios que eles traziam na bagagem deles. Eles traziam lingerie feminina, traziam batom, perfume, todo esse elenco de coisas que a mulher curte, né? Que a mulher deseja para si. E que eles não tinham acesso na ilha. Não tinham acesso na ilha. E com isso as meninas iam até o porto e prestavam favores sexuais para os marinheiros para obter esses produtos, né? Esses presentes. Veja bem, lá naquela época, estou te falando de 1960 e alguma coisa, 68, 69, a idade que nós tínhamos nessa época. Veja como a prostituição, que é o tema que vamos abordar hoje, ele tem conotações assim sociais graves e muito preocupantes. O que tu tens para me desenvolver nesse tema, que é um tema polêmico e difícil? Pois é, doutor Tito, a gente está essa semana aí justamente debatendo a questão da violência e do abuso infantil em função das notícias que vieram, né, do norte aí do nosso Brasil, mais especificamente lá da Ilha de Marajó. E é um tema que está sendo empurrado para debaixo dos tapetes há muitos anos. Esses alertas aí sobre essa exploração infantil naquela região já vem de bastante tempo. E quando as pessoas levantavam esse tema, politizavam o assunto e grande parte da esquerda e grande parte da mídia acabava chamando de teoria da conspiração, né, de lenda urbana isso. E taxavam as pessoas que estavam levantando esse absurdo, que é a violência, né, contra a criança, e não tem nada mais precioso para nós, seres humanos, do que nossas crianças, né? Com certeza. E a voracidade com que essas pessoas que levantavam esse tema de que tinha que ser combatido esse crime eram rechaçadas de todas a ordem, né? Todas as maneiras que tinham, essas pessoas eram perseguidas, cerceadas e tidas como loucas, né? E como se estivessem inventando essa história, que isso não existe, né? E isso veio com uma violência tão grande para quem estava divulgando essas imagens e esses fatos, que as pessoas acabavam tendo que se recuar, né, com esse trabalho de querer salvar as crianças lá. Mas isso é um tema que a gente não pode deixar de falar, porque a tendência é que cresça de tal forma, como já tem relatos acontecendo agora, de que isso se tornou normal.
as crianças de 5, 6 anos de idade, né, já estão nessa rota aí de prostituição, em troca de troco. R$ 5 é o valor que algumas pessoas relataram que as crianças acabam se sujeitando para poder trazer algum dinheirinho, né, para dentro de casa, e muitas delas, inclusive, com o aval do pai e da mãe, porque a pobreza é tão grande que eles acabam tendo que recorrer a isso, né? Esse expediente, um dos piores expedientes, e o pior é isso. O pior é saber quem é o cidadão ou cidadã que é capaz de ato de tamanha violência, de tamanha ausência de caráter, ausência de princípios morais, ausência de princípios éticos, ausência de toda e qualquer qualidade própria do ser humano. Porque um sujeito que se submete a fazer atos dessa natureza, de pedofilia, ele é um doente, na real. É um doente, não é possível que se conviva na sociedade com pessoas assim. E se a gente for mais longe e olhar nossas rodovias, as BR-116, nós vamos ver muito da prostituição infantil também fora da ilha de Marajó, lá no Pará. É muito comum isso. Caminhoneiros contam, relatam que meninas vêm até a cabine do caminhão para pedir algum dinheiro e submeter a uma experiência de natureza sexual. E isso é uma coisa que é da humanidade, é dos vícios de caráter assim, que eu mais rechaço, que eu mais repudio. É esse tipo de cidadão que é capaz de pegar uma criança e pervertê-la. Faz de uma criança que é um reduto da inocência, faz da criança um ser para prazer sexual. Como é que é possível compreender isso? E nós vimos até no clero, de certa forma. Tivemos experiência disso recentemente, de padres e cardeais, né, em elevada função, que também tinham um comprometimento dessa natureza, dessa ordem. Quer dizer, é um problema do ser humano, pela sua essência. E quando ele falta, ele faz horrores. Eu só quero apontar um detalhe da sua fala, quando o senhor disse que era uma questão, talvez, de doença, né? Essa é a defesa que... esse é o expediente, né, que a esquerda usa para tentar defender a questão, né, do autor desse tipo de violência, tentando atribuir a ele um caráter doentio, né? Mas do meu ponto de vista, não sei se o senhor também percebe assim, não é uma questão de doença, isso é uma questão de desvio de caráter, né? Então, o tratamento para esse tipo de pessoa que tem esse tipo de comportamento, que pratica esse tipo de crime, não pode ser tratado como um criminoso comum, né? E muito menos como uma pessoa doente que precisa ser que precisa de acompanhamento, que precisa de uma assistência, que precisa de uma ação, seja da medicina, seja de qualquer outra área, psiquiátrica, sim, mas não diminuir o ato ou minimizar esse crime, atribuindo isso, jogando isso para um cara que é desequilibrado, né? Isso não ameniza o fato, né? Ao contrário, né? Eu acho que se essa pessoa tem esse tipo de comportamento por questões de doença, estão aí os manicômios para atender, então, e segurar essas pessoas longe da nossa sociedade, longe das nossas crianças. Com certeza. Porque não é aceitável que pessoas, crianças de extrema vulnerabilidade, que precisam, né, estar ali acolhidas pelos adultos, não seja protegida desses adultos que têm o seu desvio de caráter, seu desvio de comportamento e que tenta até se esconder atrás de ativistas que minimizam esse problema, né, tentando reduzir isso a uma questão de doença, quando na minha visão isso é uma perversão que, pelo fato de não ser tratado como deveria ser, acaba até encorajando
a eles começarem a fazer isso e quem já está a continuar, né? Então não tem fim, porque a impunidade para esse tipo de crime é como se tu incentivasse para que continuasse e para se repetir e para se agravar, inclusive, mais. E normalmente são pessoas psicopatas que não têm nem essa nossa consciência da culpa. São pessoas que não têm nem a consciência da culpa. Provavelmente não têm a noção do que praticaram na sua dimensão plena. Ou, pelo menos, não se sentem arrependidos da prática, porque repetem. É uma conduta que se repete, que se repete, que se repete. Eu faço uma observação agora, com as tuas palavras, eu ratifico a integralidade do que disseste, mas eu tenho uma experiência de presídios. Presídio Central, presídios outros todos que eu já visitei na função de advogado, e tive que frequentar esses ambientes. Num presídio, um desses sujeitos, se for para um pavilhão, ele não dura 3 horas. Ele é trucidado pela massa carcerária. Porque se tem 2 delitos que o bandido comum não aceita, é violência contra a criança de qualquer natureza e violência contra a mãe. O sujeito que é o matricida, o que mata a mãe, também tem que ficar reservado em cela individual ou lá na galeria separada, porque ele não sobrevive num banho de sol. Não sobrevive. Ele vai ao óbito, porque matam ele. E matam com requintes de crueldade. E a mesma coisa com criança. E a mesma coisa o estuprador, o normal. Estuprador normal, mesmo para mulheres adultas. E nós vemos agora recentemente, até para ilustrar, que não se pode menosprezar ou diminuir a gravidade, por exemplo, de uma violência até mesmo contra uma mulher que opta pela prostituição como fonte de renda. É o caso do Daniel, nosso jogador de futebol, que a menina disse não e ele não se conteve e seguiu no Twitter, insistindo naquela conjunção carnal que não era desejada por ela. E deu no que deu. E ali é outro problema, que ali é o sujeito que acha que tendo dinheiro e poder na mão, ele não pode receber um não de uma mulher como resposta. Então ele se sentiu agredido por aquele não e foi para as vias da consumação do ato. Por quê? Porque achou que ele tinha que ser desejado. Ele não podia ser rechaçado. Ele não podia ser rejeitado. Desprezado. Não podia ser desprezado. Vejam bem como é polêmico esse ponto. E o Brasil, no momento em que ele não toma posição séria sobre isso, ele acaba aumentando ainda a nossa fama. Porque lá fora, nós temos a fama de sermos o país do sexo, né? E do sexo livre, e do sexo desregrado, e do sexo sem limite, né? E então isso atrai para cá um turismo, né, que não é desejado em nenhum outro país civilizado. Perfeito. Que é o turismo sexual. E mais ainda, o turismo sexual contra as crianças. Esse que é o grande crime, que o senhor mesmo trouxe agora o exemplo, né, de que dentro da própria cadeia, entre os condenados, já não tem essa benevolência, né? E por que nós vamos conviver ou vamos dar chance para continuar e talvez até crescer? Trago um exemplo aqui recente também, que um filme que foi feito em relação a esse tema, né? Que é o filme Sound of Freedom, que trata justamente sobre a exploração sexual das crianças. E no meu ponto de vista, o filme, por mais que tenha sido também perseguido, né, por essa esquerda, por essa mídia convencional podre que nós temos aí no nosso Brasil e mundo afora, eu ainda acho que eles pegaram muito leve com esse tema. Eles foram ainda bem comedidos na hora de mostrar como realmente é grave essa situação, né? E eu vi que eles enfatizaram bastante a questão do tráfico de crianças para exploração sexual e para exploração de mão de obra infantil. Mas esqueceram de um outro tema também que é importantíssimo e que existe com tanta ou maior importância, que é o tráfico de órgãos.
Loucura. Que também se utiliza das crianças para isso, né? E então esse filme me chocou bastante quando eu assisti ele. E me trouxe assim um sentimento de revolta gigantesco, uma tristeza profunda de saber que isso existe e que por mais que o cenário tenha sido lá Estados Unidos, Colômbia, se não me engano, aqui na América Latina, mas agora, nessa semana, nós estamos vendo que isso não é longe da gente. É aqui, dentro do nosso território nacional, debaixo de nossas barbas. Tão ou até mais violento do que é o que é apresentado no filme, né? Então, eu acho que a sociedade tem que se movimentar quanto a isso, porque se nós não cuidarmos das nossas crianças, que futuro nós teremos? E um dos caminhos é através da Bíblia, né? Os elementos de natureza cristã, pedagógicas. Nós temos que usar das assembleias de Deus, esses órgãos religiosos. A Igreja Católica, a Igreja Protestante, todos têm que ser mobilizados, porque isso é uma batalha do bem contra o mal. E é uma batalha naquelas que todos nós temos desejo de participar, porque de fato é um tema envolvente e que mexe com a natureza humana na sua potencial mais negativo, no seu a sua pior escuridão, a escuridão da alma, a escuridão da negritude da alma. Estes homens podem ser resgatados, mas é através de oração, através de um movimento social intenso e através da identificação deles, para que possam se recuperar, se for o caso, ou então punir na forma da lei. Nesses relatos que estão vindo à tona agora, mostra exatamente isso, né? De que as igrejas, as entidades religiosas são as que mais estão se envolvendo no combate, né, desses crimes. E eles estão sofrendo, inclusive, perseguição política, né? Porque tem políticos também envolvidos com esse crime. Então, assim como os conservadores, assim como a direita, assim como o pessoal que tem os seus princípios baseados em Deus, pátria e família, né, acabam sendo taxados de loucos quando levantam esse tema, né, mais ainda quem está na linha de frente, né, combatendo isso lá, tentando salvar essas crianças, né, porque a igreja não tem o poder de polícia, ela não consegue nem pode também agir contra quem pratica violência. Ela tem que se restringir à ação de tentar salvar quem está nessa vida, seja obrigado por outras pessoas, ou seja, por caminho natural que acaba acontecendo, tamanha é a frequência com que isso acontece naquela região. Então, a igreja tem reclamado justamente da perseguição que ela recebe, e pessoas estão morrendo por defender as crianças. Então, olha o absurdo que nós temos aqui dentro do nosso país, e que precisa, sim, de uma ação policial, de uma ação política forte, para tentar reverter essa situação. A gente não pode tomar isso como uma questão cultural, ou como, lá é assim, como é que nós vamos resolver isso que vem de anos? Se vem há anos sendo praticado esse tipo de ação, de crime, ao ponto de se tornar uma zona turística para quem é criminoso, né, para quem quer cometer esse tipo de crime, mais ainda nós temos que ter nossas atenções voltadas para lá. Perfeito. Né? E não rechaçar quem está brigando por isso para tentar. Nós precisamos criar uma fonte uma união de todas as entidades e todas as pessoas para justamente combater isso, para não deixar uma pessoa sozinha no front combatendo esse tipo de crime. E levando pedrada de todo lado. Levando tiro cruzado. Com essas palavras, senhoras e senhores, encerramos o programa de hoje.